Olá, estamos com mais um ASNTV, trazendo informações e entrevistas que te ajudam a entender um pouco mais os projetos, as ações e o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as congregações adventistas, os números, quantas congregações temos, qual é o tamanho dessas congregações, como é que elas estão divididas, enfim, dados a respeito desse assunto. Quem conversa conosco hoje é o pastor Magdiel Pérez, secretário executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para 8 países sul-americanos, que é a chamada de Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista. Tudo bom, pastor Magdiel? Tudo, Felipe. Obrigado. Quantas igrejas, afinal de contas, temos aqui nesses 8 países da América do Sul? E é importante destacar, que a Divisão Sul-Americana ela não atende todos os países da América do Sul como a gente normalmente compreende. Ficam de fora e que são atendidos por uma outra divisão, a Venezuela, a Colômbia, Suriname e as 2 Guianas, E os demais países, todos, vamos dizer, do Equador até o Uruguai, são atendidos pela divisão. Quantas igrejas nós temos? O que tem uma divisão entre grupos e igrejas? Fala um pouquinho para nós disso, pastor. Felipe, nós temos 2.300.000 membros que se congregam em 25.000 e poucas congregações. Estas congregações estão divididas entre igrejas organizadas, grandes, e também em grupos, que são em torno de 13.000 grupos e 12.000 igrejas. Como já falaste, nós somos 8 países aqui na América do Sul, Brasil que tem 8 uniões e os países hispanos que têm também 8 uniões. E nós reunimos cada sábado, cada sexta de noite, sábado tarde, domingo, quarta-feira, nós nos reunimos nestas 25.000 congregações. E tem assim rapidamente, o senhor poderia explicar um pouquinho qual é a diferença, alguma diferença entre igreja e grupo? Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas igreja é diferente de grupo, existe alguma diferença administrativa? Acredito que exista, Nós gostamos de chamar todas de congregações, mas nós temos uma diferenciação. Igreja é aquela que já está organizada, aquela que tem oficiais de igreja e que usualmente são igrejas que têm uma quantidade de membros que são maiores. Não dependem tanto da associação, da missão, da união. Mas os grupos são aqueles que são bem mais pequenos. Podem ser 5, 10, 20, 30 pessoas. Eles têm uma liderança pequena, mas comumente eles não se reúnem num lugar que é próprio. É alugado, é na casa de um irmão, mas nós consideramos eles como um grupo de pessoas, então consideramos eles também como congregações. É interessante quando o pastor fala sobre associação, missão e união, são regiões administrativas da Igreja Adventista que cuidam dos membros de uma determinada área geográfica e que elas acabam formando o que a gente chama de divisão, que é uma área maior, composta por vários países. Então essas são regiões administrativas que se chamam associações ou missões, que são mais restritas a um estado, uniões que compõem às vezes um grupo de estados e províncias e também as divisões que são formadas por países, Agora, pastor, o tamanho dessas igrejas, como é que são? São igrejas pequenas, são igrejas grandes? Qual é o tamanho das igrejas adventistas na nossa região? Felipe, nós temos para todos os gostos. Nós temos, por exemplo, o maior número nosso, que fica perto dos 71% de todas as nossas congregações, são aquelas que têm menos de 100 membros. Imagina, 71% tem menos de 100 membros. São igrejas pequenas, vamos dizer assim. Igrejas pequenas que para nós são muito importantes porque é aí onde todos os membros se conhecem, todos os membros interatuam, tem um relacionamento muito mais perto um do outro que, por natureza, também acontece nas igrejas maiores. Mas nós temos também igrejas grandes. Nós temos aproximadamente, entre igrejas com maior número de membros, maior de 500 membros, 1,1% de todos os nossos membros pertencem a igrejas maiores de 500 membros. Então, você vê a diferença. Claro. Interessante isso. E agora, onde é que a igreja está concentrada? A gente acredita, às vezes, a igreja adventista está presente em grandes centros urbanos
Ou está meio dividido? Ou ela está mais em zona rural? Quais são as cidades onde temos mais igrejas? Fala um pouquinho desses últimos dados para nós, pastor. Estes membros, todos esses membros, eles se reúnem em diferentes estilos, tipos de igreja. E eu tenho vários dados que são bem interessantes. Por exemplo, as 5 maiores igrejas da divisão sul-americana, 3 delas estão em universidades. Olha só. A maior é a igreja do UNASP, o Centro Universitário Adventista em São Paulo, que tem 3.423 membros. A segunda igreja maior é a igreja da Universidade Peruana União, a igreja da Vila União, que tem 2.942 membros. Depois, nós temos a igreja de Marco I, na União Norte Brasileira. Fica em Belém, né? Fica em Belém, 2.700 membros. Nós temos a igreja de Curitiba, a igreja central de Curitiba, que é a 4ª maior da igreja, com 2.577 membros. E a igreja de Capão Redondo, também uma igreja que fica perto de um dos campos universitários de São Paulo, né? Com 2.400 membros. Agora, sabias qual é a cidade que tem maior densidade de adventistas? Pois é, isso é interessante, né? Libertador San Martín. Olha só, onde é que fica? Na Argentina, é uma cidade onde fica a Universidade Adventista da Argentina e o hospital, o maior hospital que nós temos lá na Argentina. E lá nós temos que dos 5.200 habitantes da cidade, 3.044 são adventistas. 6 por cada 10 habitantes são adventistas. Quer dizer, uma cidade onde a cada 10 habitantes, 6 são adventistas. E a segunda cidade com maior densidade de adventistas é Engenheiro Coelho, que fica bem perto do nosso centro universitário adventista em São Paulo. Dos 8.000 habitantes, 3.060 são adventistas. 4 de cada 10. Uma cidade pequena no interior de São Paulo, próxima a Campinas, né? Agora, um dado mais que eu gostaria de te passar é membros por cidade. Okay. Quais são as 5 maiores cidades na América do Sul onde nós temos maior número de adventistas? A primeira cidade é São Paulo. Tem 71.000 adventistas. A segunda cidade é Lima, Peru. 53.000 adventistas. A terceira, Manaus, que tem 41.000 adventistas. E eu aproveito para dar um dado aqui. Manaus foi a primeira cidade adventista, a primeira cidade no mundo que tem adventistas ou que tem presença adventista em todos os bairros da cidade. Todos os bairros, hein? Todos os bairros. Agora, a 4ª cidade na América do Sul com maior número de adventistas é Salvador, na Bahia. Nós temos 27.000. E a 5ª cidade com mais adventistas é a cidade de Santiago, lá no Chile, com 21.000 adventistas. Dados interessantíssimos que mostram como a igreja está se desenvolvendo nas várias partes da América do Sul. Muito obrigado, pastor Magdiel, por esses dados muito interessantes que nos dão uma noção bem clara de como tem andado a igreja e de como ela tem se desenvolvido também, né? Deus seja louvado. O SNTV fica por aqui. Nós voltamos nesse canal com outras entrevistas que você já está sempre acompanhando. Continue conosco. Um grande abraço e até a próxima.